Johnny enfrenta o Chapeleiro Maluco no capítulo de hoje de Steel Ball Run. Pois é, nossa série de Steel Ball Run tá voltando com tudo. E hoje, continuamos a jornada de Johnny e Gyro, a dupla mais amada. No capítulo anterior, vimos Johnny e Gyro negociando as partes do cadáver com a guardiã cega de uma árvore usuária de stand. Falando desse jeito parece idiota, mas ignora. Depois, eles entraram em uma enrascada, porque precisavam gastar todo o dinheiro que ganharam com a Sugar Mountain. Eles se envolveram em uma série de confusões, e no final, Johnny teve que entregar as partes do cadáver que tinham acabado de conseguir para os homens em troca de meia garrafa de vinho, assim impedindo que Gyro se fundisse com a árvore até ter a oportunidade de virar um guardião. Lembrando que caso você ainda não tenha assistido os episódios anteriores, tem uma playlist no card aí em cima para você entender tudo direitinho. No capítulo de hoje, veremos Johnny enfrentando o Chapeleiro Maluco e Gyro lutando contra um outro soldado da realeza igualmente poderoso com as suas Wrecking Balls e a terrível atáxia do flanco esquerdo, além de terem uma revelação incomum sobre a localização de uma das partes do cadáver. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo99. O capítulo começa com o Ekapipo e Magenta, que aqui a gente vai chamar de Pipoca e Chapeleiro Maluco, pensando em como vão emboscar Gyro e Johnny. E rapidamente, vamos para um flashback da vida do Pipoca. Pipoca era um guarda imperial e incentivou sua irmã a se casar com um dos seus colegas. Infelizmente, ele descobriu que na verdade, o marido dela era um vagabundo que espancava ela. Um vagabundo tão grande que a irmã do Pipoca ficou cega de um olho de tanta porrada que levou. Pipoca pediu permissão papal para anular o casamento, o que deixou esse vagabundo muito puto e o desafiou para um duelo. Pipoca aceitou e ambos foram duelar usando suas Steel Balls. Pipoca venceu e explodiu o crânio desse vagabundo, mas a família dele era muito influente, além de muito poderosa. Então, apesar de tudo ter sido feito legalmente, ele foi condenado ao exílio pela família de Gyro, e seus registros foram completamente apagados, o que deixou sua irmã completamente desamparada. Mas só existe um tipo de pessoa mais desamparado que a irmã dele: quem não tem os mangás de Steel Ball Run. Sim, isso existe e eu fiz até um unboxing aqui no canal. Acredite, apesar de ser artesanal, a qualidade é muito boa. Eu vou deixar os links para você adquirir na descrição desse vídeo e vou deixar um link para você ver um unboxing, para você poder ver melhor como é. Na moral, vale muito a pena. Voltando para os nossos heróis, depois de reclamar porque Johnny alimentou um lobo que estava seguindo eles, Gyro colocou a bola no gelo. É sério, não tanquei falar isso. E descobriu que ele estava muito fino para atravessarem a cavalo, mas Johnny disse para ele decidir logo, já que Pocoloco e outros dois corredores estavam se aproximando, e se Pocoloco vencesse o próximo estágio, eles estariam completamente ferrados. Palavras do próprio Johnny. E para piorar, as pernas do cadáver estavam no final do estágio, e provavelmente debaixo do gelo. Gyro estava com o cu na mão, porque o Pocoloco meteu o louco e decidiu atravessar o lago congelado. E se Pocoloco vencesse o próximo estágio, Gyro provavelmente não venceria a corrida e seu plano inteiro iria por água abaixo. Gyro observou que Pocoloco usou a trilha deixada por nativos para saber as camadas mais grossas do gelo. Então, decidem ir atrás dele, justamente por essa rota. Ele enxerga Pipoca e Magenta se aproximando e diz que o rosto do Pipoca é bem familiar. Gyro sabia que não eram aliados, mas não imaginou que eles fossem atacar até estarem próximos do cadáver, o que foi um pensamento muito burro, já que Pipoca tacou a bola laranja e Gyro revidou com a bola verde. Completamente chola. Mas outras duas bolas laranjas pequenas acertaram seus rostos de raspão. Gyro reconheceu quem era esse cara, apesar de não saber ao certo como que ele estava vivo. E um problema ainda pior surgiu quando Gyro e Johnny perceberam que metade dos seus corpos haviam desaparecido. Pipoca disse que a família Zeppelin utiliza a proporção áurea como base para suas habilidades, mas hoje esse poder chegaria ao fim. O próximo capítulo começa já com o flashback do Gyro tentando salvar a vida e restaurar a visão
da irmã do Pipoca, que havia se acidentado. Sua mãe diz que ele não deveria fazer isso, já que essa menina era um grande tabu para toda a realeza. E esse flashback acaba sem pé nem cabeça. Na atualidade, Gyro explica para Johnny que essa habilidade é a atáxia do flanco esquerdo. Basicamente, ela limitava o campo de visão deles do flanco esquerdo, dando a impressão física e psicológica de que tudo à sua esquerda desapareceu completamente. Essa habilidade veio da Wrecking Ball, um estilo das Steel Balls criado unicamente para o uso da Guarda Imperial. O grande problema é que o Magenta estava no flanco esquerdo deles, e agora eles não faziam ideia de onde ele poderia estar. Gyro diz para ele apenas continuar, olhando para a direita até completar um círculo, e assim, em algum momento, ele conseguiria enxergar o outro cara. Magenta surge em seu campo de visão, pronto para encher eles de tiro. Johnny tenta revidar, atirando suas unhas, mas Magenta faz uma coisa impressionante. Ele fica de 4. Não ironicamente. Nisso, ele recebe todos os tiros sem sofrer nenhum dano, enquanto Gyro teve sua mão feita de peneira pelos tiros dele. Até mesmo a bola verde do Gyro foi completamente ignorada. Johnny começa a ficar histérico e pergunta a Gyro se ele os conhece. Ele diz que apenas ouviu alguns boatos sobre o Pipoca, mas não sabe nada sobre o Chapeleiro Maluco. Johnny não entende o que eles querem, afinal, eles ainda não acharam as pernas, o que significa que provavelmente eles já saberiam, o que também não faz muito sentido, já que a única parte que cria um mapa é a coluna, que estava com Hot Pants. Então, descobrimos que quando Johnny entregou o braço e as orelhas para o último dos 11, um mapa se formou no chão por alguns segundos, e lá havia a imagem de um lobo. Então, ele lembrou do que o presidente disse, que nem sempre as partes do cadáver estariam enterradas, talvez estivessem simplesmente se movendo por conta própria, combinadas a um organismo vivo, ou se movendo através da areia. Pipoca percebeu que o lobo estava perseguindo Johnny e Gyro há 2 dias, e agora estava tudo claro. Johnny diz que sua unha cresceu, mas não havia referência para usar a proporção áurea em seus disparos, e o Pipoca, sem a menor educação de esperar a palestrinha do Johnny sobre como eles estavam ferrados, já lançou 2 Wrecking Balls direto na cara deles. Gyro tentou revidar, mas suas bolas foram defletidas como se não fossem nada. Pipoca diz que a habilidade da família Zeppelin foi criada a partir de uma análise minuciosa da vida e das forças da natureza, mas nesse mundo de gelo, ele não pode fazer absolutamente nada. O próximo capítulo começa com outro flashback. Gyro percebeu que sua tentativa de recuperar a visão da paciente falhou, e ele ficou muito puto, mas ela não estava incomodada. Já fazia muito tempo que ela não enxergava. Isso não fazia diferença para ela agora. Voltando para a atualidade, Johnny estava se borrando de medo, porque Gyro não conseguiu usar a proporção áurea e ainda teve que atirar todas as suas unhas para não serem acertados pelas bolas do temível Pipoca. Magenta, como quem não quer nada, pegou a arma e atirou no lobinho. Esse imundo desgraçado maldito! Johnny não entendeu por que ele fez isso, já que ele e Gyro eram alvos fáceis, mas isso fez ele se desatentar com um projétil indo na direção dele, o que obrigou Gyro a colocar sua mão na frente para protegê-lo. Gyro percebeu que esse local foi perfeito para emboscada, pois não é possível utilizar a proporção áurea, e para piorar, eles começaram a ser afetados pela atáxia do flanco esquerdo, enquanto Magenta estava se aproximando para meter bala na cara deles. Eles tentaram usar as marcas geradas pelo stand do Magenta para saber onde ele estava, mas pouco depois, elas também começaram a desaparecer. Sem mais nem menos, Gyro pegou sua bola verde e jogou na direção de Magenta, acertando seu ombro. O cara era um chorão fracassado e ficou reclamando com o Pipoca que o braço dele estava doendo, enquanto o Pipoca mostrou que era macho e disse que ele ainda teve sorte por ele não ter conseguido usar a proporção áurea, senão ele estaria sem braço agora. Mas você que está assistindo deveria parar de dar uma de João sem braço e adquirir essa camiseta irada do Johnny e do Gyro e essa linda do Valentine. Não perde essa oportunidade. O link tá na descrição e no comentário fixado. Magenta voltou a encher Gyro de tiro e Johnny se desesperou para pegar a bola verde. Chola. Ele disse para Johnny parar com isso. Ele nunca conseguiria encontrar a bola que caiu à sua esquerda, mesmo se tocasse nela. E enquanto enfiava o dedo na ferida dele, ele disse: "Relaxa, Johnny. Eu já achei nossa terceira Steel Ball." Pipoca percebeu o que ele estava fazendo e gritou pro Chapeleiro Maluco tomar cuidado. Gyro disparou a bala diretamente na cara dele, que felizmente conseguiu usar seu stand para redimensionar o tiro lá para PQP. Johnny continuou se borrando de medo. Conseguiu enxergar a bola do Gyro no chão
chão, o chapeleiro maluco deu uma provocada dizendo que eles podiam pegar, o que deixou Pipoca muito pé da vida e mandou ele acabar logo com isso. E quando o chapeleiro maluco decide ouvi-lo, esse carai da bala que tinha sido redirecionada para o céu cai no crânio dele, transformando o olho dele em amoeba. Jairo diz que a única função do stand dele era protegê-lo. Ele deveria ter ficado na defensiva por mais tempo, pelo menos até a bala que foi direcionada para o céu cair, e sem perder tempo, ele mandou o Johnny encher o Pipoca de tiro enquanto ele se aproximava. Jairo disse que eles precisavam achar a proporção áurea, senão eles seriam derrotados pela Wrecking Ball. Então, pede apenas para que Johnny lhe dê cobertura. Ele pensa que poderia haver um retângulo natural onde o lobo estava, principalmente se as pernas do cadáver realmente estivessem com ele. Pipoca fez seu disparo e Jairo revidou. Porém, sem a menor intenção de colidir com a Wrecking Ball, ele lançou sua Steel Ball diretamente nele, o que tornava a responsabilidade de defletir a Wrecking Ball completamente de Johnny, que lançou suas 10 unhas de uma vez e conseguiu rebater o ataque do Pipoca. Mas ainda tinha um problema. Johnny precisava usar todas as suas unhas para rebater uma única bola. Então, o que faria no próximo disparo? Johnny foi perfurado por um dos projéteis da Wrecking Ball e Jairo foi pego na onda de choque, enquanto Pipoca teve seu peito acertado pela bola verde, o que deixou seu corpo todo em estado de rotação, o que não foi de grande utilidade. Aparentemente, por ele ser um ex-soldado imperial, ele desenvolveu a capacidade de endurecer seu corpo, o que confirmou ainda mais a necessidade de acharem o retângulo áureo. Jairo continua correndo em direção ao lobo e Pipoca dispara sua Wrecking Ball. Ele tenta rebater com sua Steel Ball, mas os projéteis lançados da esfera laranja acertam diretamente onde estava o corpo do lobinho que afunda nas águas do lago. Não havia mais retângulos, não havia mais o que fazer. Jairo puxou suas esferas de volta, mas seu flanco esquerdo já estava desaparecendo. Ele sempre se perguntou se, caso seguisse em direção à luz, chegaria no caminho certo, ou se chegaria à vitória. Ele se sentia encurralado e não poderia concluir nada do que havia começado. Ele não conseguia encontrar a proporção áurea. Então, sua jornada teria chegado ao fim. O Ecapipo disparou sua Wrecking Ball, enquanto Jairo se lembrava das palavras do seu pai. Ele disse que havia limites do que a sua família podia fazer. Eles não podiam interferir na ordem da sociedade. Eles eram apenas bolas que acertavam a rede, mas eles ainda acreditavam em milagres e podiam torcer para a bola apenas cair do outro lado. E nesse momento, Jairo percebe que estava nevando, então disparou sua Steel Ball contra a Wrecking Ball, e a Wrecking Ball de Ecapipo é completamente destruída, porque o Jairo é simplesmente pica. Johnny percebeu que, na verdade, a neve estava apenas ao redor de Jairo, porque quando os projéteis atingiram o gelo, a água respingou para cima e virou neve instantaneamente, e que esses flocos formaram retângulos que permitiram Jairo acessar a proporção áurea, e a Steel Ball foi direto no peito desse desgraçado maldito. Pipoca tentou entender o que iniciou a neve, mas Jairo respondeu que ela começou a cair por acaso. Burro, não entende de ciência. Ele respondeu que a única coisa que importa realmente é o resultado, e o resultado foi a vitória de Jairo. A natureza, por alguma razão, o escolheu como vencedor e como quem vai continuar a corrida. Ele puxou uma faca para se matar, mas Jairo lançou sua Steel Ball para impedi-lo. Ele pede para que Jairo acabe logo com isso, porque ele vai ser morto por conta do seu fracasso. Ele já não tinha para onde retornar. Jairo pergunta se ele realmente não tem para onde ir, e voltamos para um pequeno flashback. Seu pai disse que foi melhor para a irmã do Pipoca não ter recuperado a visão, senão ela acabaria sendo morta pelo marido. Querendo ou não, tudo estava bem daquele jeito. O futuro dela poderia ter sido ainda mais trágico. Jairo conta que operou a irmã dele. Ele não tinha certeza se eles realmente eram irmãos, mas sabia que ela estava viva e que seu pai havia escondido ela no interior do país. Os cavalos deles voltaram e o lobo, atingido pelo tiro, saiu correndo pelas neves. Então Johnny percebeu que a maior parte dos tiros haviam sido acertados em um pedaço de madeira, e finalmente descobriram a rota segura dos nativos para atravessar o gelo. Antes deles partirem, Jairo dá mais uma razão para ele continuar. Diz que a jovem esposa do Sr. Steel está em perigo e ele deveria protegê-la. Ele sempre protegeu reis e presidentes, então poderia proteger uma garota. E pro homem não pensar,
Esse vagabundo tá mandando eu proteger a mulher dos outros? Tô fora. Ele justifica dizendo que eles mesmos poderiam fazer isso, mas estavam ocupados procurando as partes do cadáver e tentando vencer a corrida. Agora, eles estavam na parte transcontinental da corrida, então eles se limitavam a cavalgar apenas 50 km por dia. Eles ignoravam completamente os outros corredores que tentavam ultrapassar esse limite, porque os cavalos deles iriam fadigar e morrer, uma hora ou outra, né? Eles também caminhavam mais à noite, mas com cuidado, para seus cavalos não serem espetados por alguma planta venenosa. Quando tinham que atravessar algum rio, sempre ficavam vulneráveis, principalmente se houvesse alguma serpente nas proximidades. À chegada do fim do estágio, Johnny se perguntou se alguém estava dando um sinal, porque parece que todos os desajustados nessa corrida chegaram ao mesmo tempo. Ele avisa para Gyro que Pocoloco e Higashikata estavam logo atrás, mas diz para ele não se preocupar tanto com eles, já que a técnica de jockey dele era simplesmente abominável. Mas Gyro faz o seguinte questionamento: então por que caralitos voadores ele tá em primeiro lugar? Enquanto o Iê do Pocoloco mandava uns papos muito malucos, que nem mesmo o Renato Russo cheio de pó na cara conseguia entender, Gyro diz que eles simplesmente não podiam perder para ninguém. Só restavam mais 3 estágios, então precisavam de todos os pontos possíveis. Pro azar do Pimpolho, que vai ser condenado à morte, Johnny e Gyro se deparam com um abismo. Então, eles teriam que passar pelo caminho mais longo, mas Johnny atirou suas unhas por debaixo da terra e Gyro lançou sua Steel Ball. A unificação das duas tornou a esfera uma espécie de plástico forte, o bastante para suportar o salto dos cavalos. Os cavalos saltaram entre a fenda e os dois venceram a porra do estágio finalmente. E nas últimas páginas, podemos ver que o Chapeleiro Maluco não morreu, pelo contrário, estava vivo e cheio de ódio para se vingar do Pipoca, que aparentemente tinha mudado de lado. Mas você não pode sair do lado desse canal, então eu vou deixar a playlist dos episódios anteriores na tela e outros vídeos incríveis para você ver, tipo esse da vida e a morte de Johnny Joestar. Obrigado por me acompanharem até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.